Então escute, por gentileza, porque esse é o nosso assunto do mês. Falar sobre a salvação, falar a importância da igreja. É interessante a gente ver que a igreja tem um papel fundamental com a salvação. Mas eu não vou pregar, tem um mês para pregar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Eu quero aqui fazer a leitura do tema em que nós vamos estar pregando esse mês. Como disse o nosso pastor, sobre o papel da igreja, sobre o mundo, sobre qual o papel da igreja, você como igreja na sua casa, na sua rua, na sua família. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui apenas um texto da parte do Senhor e ler já a apostila que nós vamos estar passando para cada pastor que vai estar pregando em sua igreja, pastor, presbítero, pregador. Você vai estar ouvindo sobre isso. E quem trouxe a Bíblia, abra ela no livro que escreveu São Mateus, capítulo 28. São Mateus, capítulo 28, o versículo 19 e o 20. Louvado seja Deus. Aí está a chave, o tema. Aí está o resumo do que a igreja tem que fazer neste mundo. O que a igreja tem que fazer nesta terra. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas a mesma Bíblia diz que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, amém? Então você que está aqui nessa noite, você tem um alto privilégio, é de carregar dentro de você a presença de Deus, de carregar dentro de você o Espírito que vai te guiar sobre toda a verdade, amém? Quem encontrou? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem crê, diga amém. Só quem puder, desocupa as mãos e aplauda o Senhor Jesus bem forte, bem forte, bem forte. Qual o papel da igreja? Qual o papel da igreja nesse mundo? E quando eu falo de igreja, eu não falo da Nova Aliança Monte da Oliveira. Quando eu falo de igreja, eu não falo da Presbiteriana do Brasil e nenhuma outra denominação. Quando eu falo de igreja, eu falo para você, para mim, para cada um de nós que estamos aqui. Nós juntos somos a igreja do Senhor, amém? E o papel da igreja na sociedade, o que é que ela deve fazer? Se acaso perguntasse aqui agora, qual o papel da igreja para cada um que veio aqui, tantas seriam as respostas. Uns diriam: a igreja existe para louvar a Deus. Outros: a igreja existe para consolar as pessoas e dar esperança. A igreja existe para trazer justiça social. A igreja existe para levar o evangelho aos perdidos. A igreja existe para ser um farol na comunidade. A igreja existe para apoiar as causas nobres. Enfim, é muita confusão. Cada um diria uma definição sobre o papel da igreja. Cada um diria o que a igreja tem ou que deve fazer. Não é diferente na sua congregação. Não é diferente aonde você congrega, aonde você louva a Deus. Cada crente tem uma visão do que a igreja tem que fazer. Cada crente tem uma visão do que a igreja deveria estar fazendo. Mas a nossa única fonte de regra, nossa única regra de fé e prática, o nosso manual está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos direciona a dizer o papel que a igreja tem. E nós acabamos de ler: o papel da igreja é ir, o papel da igreja é fazer discípulo, o papel da igreja é batizar, o papel da igreja é ensinar,
o papel da igreja é guardar a presença do Senhor Jesus, porque Ele prometeu e Ele está aqui para cumprir. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do Senhor. Este é um dos últimos encontros do Senhor Jesus com seus discípulos antes da sua ascensão na Galileia. Encontramos assim, aqui de forma simples, o plano de Deus para a sua igreja. Encontramos nesse texto tanto a razão fundamental pela qual a igreja deveria trabalhar, pois existe aqui 4 verbos importantes. A igreja tem que ir, fazer discípulo, batizar, e a igreja tem que ensinar. Nessa noite aqui, você que chegou porque alguém foi e lhe convidou. Nessa noite aqui, você está aqui porque alguém um dia foi batizado, alguém um dia recebeu esse Jesus, morreu para o mundo e hoje vive para Jesus, vive para Cristo, vive para Deus. Nessa noite aqui, alguém é discípulo do Senhor e por isso te convidou e vai sair daqui para convidar mais pessoas. Mas também nós vamos fazer mais uma outra coisa que a igreja foi chamada para fazer nessa noite: é ensinar. Ensina a criança o caminho em que deve andar, para que quando crescer ele não se desvie dele. E eu vou dizer uma coisa aqui agora, porque para quem não me conhece, eu sou conselheiro tutelar. Enquanto estou em exercício, eu tenho autoridade para falar aqui com vocês. Eu vejo hoje aqui dois tipos, crianças diferentes. Umas que estão aqui na frente sentadas, assistindo o culto, se prestando atenção ou não, mas estão aqui quietas, estão aqui animadas, estão aqui, quando dá um glória, quando dá aleluia. E outro grupo está lá atrás, né? Enquanto o pastor pregava, enquanto o pastor ensinava, um grupo gritava, um grupo andava, ia para um canto, ia para outro. Mas o papel da igreja é ensinar. Diga amém. Se a igreja tem o papel de ensinar, não serve somente para as crianças no meio secular, serve para todo crente que se converter e chegar à igreja. Temos o papel de ensinar. E quando muitas igrejas têm caído no erro de imaginar que o papel se resume apenas a evangelizar, entendendo que a grande comissão, a grande missão da igreja se resume somente a evangelizar. Não, evangelizar é fundamental e é importante, mas dentro dessa comissão, ela é apenas uma parte de tudo que nós temos que fazer. Nós temos que ir, compartilhar as boas novas, porque isso faz parte do propósito da igreja, mas não cumpre totalmente o seu papel. Quantas igrejas estão, domingo após domingo, evangelizando os seus membros, esquecendo de alimentá-los com a verdade? Ei, eu quero dizer para você uma coisa: você vai sair daqui entendendo que a mensagem evangelística você recebe quando é salvo, e depois você tem que aprender o caminho que vai para o céu. Você tem que aprender a andar no caminho da verdade. Você tem que aprender a andar de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a doutrina que a Bíblia vem dizer para nós. Então, é por isso que nós dizemos que o Senhor Jesus, nesse texto, apresenta o seu projeto e o plano para a sua igreja. Esse projeto tem um alvo, que são realizados por 3 tópicos: fazer discípulos, evangelizar e ensinar. Fazer discípulos e evangelizar, ensinar e batizar. Batizar é o segundo passo, e o terceiro, ensinar. Completa-se o objetivo do Senhor Jesus para com sua igreja. Se você é igreja e vai sair daqui nessa noite sem o desejo de fazer mais discípulos, sem o desejo de alcançar mais pessoas para o Senhor, você ainda não está fazendo o papel da igreja. Se você é igreja, já alcançou algumas pessoas e depois não continuou a ensinar, não teve paciência para dizer o caminho que deve andar, o seu serviço está sendo incompleto. Então nessa noite vamos assumir a missão
porque eu e você somos a igreja. Juntos fazemos a igreja do Senhor. Fazer discípulos que eles sejam seguidores. Que sejam seguidores de quem? Em tempos de redes sociais é uma briga por seguidores. Em tempos de redes sociais, todo mundo quer mais uma curtida, todo mundo quer mais um comentário, mas nós não fomos chamados para atrair seguidores para a gente. Fomos chamados para atrair seguidores ao Senhor, porque Léo não salva, Pastor Rael não salva, a Igreja Nova Aliança Monte da Oliveira não salva, mas aquele que foi à cruz e morreu, ele salva. É ele o caminho, é ele a verdade, é ele a vida. É ele a vida. Os seguidores são para ele. É por isso que nossa vida, ela aqui na terra, ela deve refletir o propósito de Deus. As nossas igrejas, elas devem avaliar as suas práticas e perguntar a si mesmo: como vamos cumprir essa missão? Como vamos fazer o papel da igreja de verdade? Que igreja eu tenho sido? Eu disse uma coisa interessante, eu vou dizer aqui para vocês agora. Estávamos em uma visita. O Tiago deve estar nos assistindo aí agora, acredito que não deu para vir, mas a gente falou ali naquela visita, Pastor Rael, que a igreja ela é dividida em dois tipos. Ia subindo Pedro e João para o templo para orar. E está escrito na palavra que um paralítico estava à porta do templo. E quando o paralítico estava à porta do templo esperando uma esmola, e eu quero dizer para vocês, se ele estava ali, se muitas pessoas iam ali ao templo para orar, ele já recebeu muitas esmolas. Alguns sacerdotes chegavam lá e davam alguma esmola para ele. Algum levita chegava lá e dava esmola para ele. Mas de repente chegou a igreja verdadeira. A igreja de verdade, ela não tem esmola para dar. A igreja de verdade, ela não tem somente um paliativo. A igreja de verdade, ela não vem na superficialidade. A igreja de verdade, ela é profunda. A igreja de verdade, ela tem solução. A igreja de verdade, ela tem salvação para você e para a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, está escrito. A igreja de verdade, ela tem Jesus para oferecer. Pedro e João ofereceram a solução. Está escrito aqui em um livro de John MacArthur, Ministério Pastoral. Ele fala e separa a igreja em 10 tópicos. E eu vou dizer para vocês todos com referência bíblica. E se você trouxe caneta, papel, pode anotar. A igreja número 1 é a única instituição que nosso Senhor prometeu edificar e abençoar. Mateus 16, versículo 18. Número 2, a igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. E eu acredito que nessa noite aqui tem verdadeiros adoradores, tem verdadeiras adoradoras do Senhor. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Número 3, a igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo a adquiriu com o seu próprio sangue. Ele poderia mandar um anjo, ele poderia mandar um arcanjo, mas ele disse: pela igreja eu mesmo vou descer e vou salvar, porque eles são preciosos para mim. Número 4, a igreja é a expressão terrena da realidade celestial. Tem pessoas que não gostam de igreja, tem pessoas que não gostam desse ambiente, mas o céu é o mesmo ambiente que você está agora. É o povo gritando, dando glória, aleluia, louvando e adorando